Deus Santo, nós te louvamos, Senhor Deus. Toda glória seja dada a Ti. Obrigado, Pai, por esse dia, o dia que o Senhor separou, para que a Tua igreja, Senhor Deus, se reúna em louvor e adoração ao Teu nome. Confessamos que somos, Senhor Deus, pecadores. Por vezes, Senhor Deus, o orgulho tenta nos dirigir. Por vezes, Senhor Deus, somos liderados, Senhor Deus, pela nossa própria carne, mas te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa abrir, Senhor Deus, nossos olhos para ver aquilo que o Senhor quer fazer. Que o Senhor possa abrir a nossa mente para entender a sua vontade e os nossos ouvidos para ouvir, Senhor Deus, a tua voz. Que o Senhor fale com a tua igreja através da tua palavra, Senhor Deus, porque cremos que precisamos, Senhor Deus, da tua palavra, que somos dependentes, Senhor Deus, da tua graça e da tua misericórdia a cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não nos deixou desamparados. O Senhor enviou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. O Senhor enviou o Espírito Santo para ser o nosso Consolador. Obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui, Senhor Deus, reunidos para te adorar e ouvir a tua voz. Essa é a nossa oração no nome de Cristo. Amém. Você pode se assentar. Queria mais uma vez dar boas-vindas a todos que estão aqui, em especial aqueles que estão nos visitando. É um privilégio ter você conosco nessa noite. E no último dia 31, há poucos dias atrás, muitos comemoraram o Halloween, mas a data verdadeiramente importante no dia 31 de outubro é a celebração da Reforma Protestante. Um movimento que se deu início lá em 1517, através do monge agostiniano Martinho Lutero, do qual nós somos herdeiros dessa tradição. Um movimento que nós temos a certeza que foi o próprio Deus agindo de forma soberana em favor do teu povo, para reavivar a sua igreja. Como eu disse, no início do século XVI, lá na Europa, o mundo vivia um período de intensas trevas espirituais. A igreja da época era detentora do poder e da autoridade religiosa sobre todo o povo. Pregava que a salvação era algo a ser conquistado por meio de penitências, indulgências e boas obras. Esse sistema de crenças gerava uma atmosfera de medo entre o povo, pois as pessoas viviam em constante busca por agradar a Deus através dos seus próprios esforços, da sua própria justiça e dos seus próprios sacrifícios. Entre aqueles que sofriam com essa busca incessante por paz espiritual através daquilo que eles faziam, estava o monge agostiniano Martinho Lutero. Lutero era um homem profundamente zeloso e devoto a Deus. Ele fazia de tudo que estava ao seu alcance para tentar se reconciliar com Deus, desde jejuns rigorosos, confissões incessantes de pecados a Deus e longos períodos de penitência. Ele buscava, acima de tudo, alcançar a justiça, que tanto era ensinado na igreja da sua época, como necessária para a salvação. No entanto, quanto mais Lutero tentava, mais ele se sentia indigno e distante de Deus. A alma de Lutero estava atormentada, pois ele percebia que, apesar de todo o seu esforço, a sua justiça pessoal nunca seria suficiente para satisfazer a justiça de Deus. Ele mesmo chegou a dizer: se algum monge pudesse ir para o céu por causa da sua própria vida monástica, esse monge seria eu. E em busca por respostas, Lutero passou a estudar com profundidade as Escrituras. E durante esse tempo ele chegou ao livro de Romanos e foi no versículo 17 do capítulo 1 que ele leu a seguinte afirmação da palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo: o justo viverá pela fé. E a vida de Lutero mudou radicalmente a partir da iluminação do Espírito Santo a respeito desse texto.
E eu gostaria de ler com vocês Romanos 1, versículo 16 e 17. Nós demos uma pausa na nossa série Detox sobre o pecado, sobre obras da carne, pecados do coração, para, nessa noite, em alusão a essa data tão importante para nós, da Reforma Protestante, refletirmos nesse texto que foi marcante, um divisor de águas na vida da história da Igreja de Cristo. A palavra de Deus diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nesse texto bíblico, Martinho Lutero, ao se deparar com esse texto, com esse versículo, especialmente o versículo 17, ele encontrou o que a sua alma tanto ansiava: a salvação como algo que ele não precisava conquistar, mas algo que ele podia receber gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. A justiça que Deus exigia não era a justiça própria de Martinho Lutero, mas a justiça de Cristo, que nos é imputada quando cremos única e exclusivamente em Jesus. Assim como Paulo afirmou no versículo 16, o apóstolo Paulo falou: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lutero descobriu que o Evangelho é de fato o meio pelo qual Deus revela a sua justiça e liberta o homem verdadeiramente das trevas. Não só Lutero, mas Paulo também enfrentou muitas oposições dos homens, mas sabiam que no Evangelho estava a verdadeira justiça e o verdadeiro poder de Deus. E essa descoberta não apenas libertou Lutero, mas também se transformou no estopim de um movimento que viria a ser conhecido como a Reforma Protestante. Por isso, hoje, eu gostaria de meditar com vocês nesse sermão: o justo viverá pela fé. Essa afirmação desse versículo se tornou um grito de liberdade e transformação. A reforma trouxe à tona o que estava ofuscado por séculos. A salvação pela graça através da fé em Cristo Jesus somente, como nós cantamos aqui, juntamente com o coral, só em Jesus. Isso trouxe transformações, primeiramente e principalmente espirituais. Em Deus, na compreensão do homem a respeito da sua soberania, onde o Senhor ele agiu de forma soberana para que a sua igreja voltasse novamente para a centralidade de Cristo, para a centralidade da palavra e da suficiência da graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para a nossa salvação. Essa transformação espiritual trouxe desdobramentos não só religiosos, mas também desdobramentos sociais, de forma que o Ocidente foi impactado de tal maneira que até hoje nós vivemos consequências positivas, fundamentais desses impactos. Nesse culto da reforma, ao refletirmos sobre as frases "não me envergonho do Evangelho" e "o justo viverá pela fé", somos convidados a redescobrir o poder desta verdade. Somos convidados a nos deleitarmos na realidade de que vivemos de fé em fé naquilo que Cristo fez por nós. Não só Lutero, mas os reformadores, assim como eles, nós também enfrentamos desafios ao declararmos a nossa fé em Cristo Jesus, assim como Paulo, o autor da carta aos Romanos, também enfrentou. Nós também enfrentamos desafios e momentos de dúvida. Onde está verdadeiramente a nossa justiça? E esse texto nos chama a confiar na suficiência de Cristo
e viver uma fé que nos justifica, que nos liberta e que nos transforma. E é sobre esse primeiro aspecto da fé que eu gostaria de meditar com vocês, expresso no texto que nós lemos, sobre a fé que justifica. Nós somos declarados justos diante de Deus. A Reforma Protestante trouxe essa redescoberta para a igreja, a justiça de Deus, como algo que não alcançamos pelo nosso próprio esforço ou pelos nossos próprios méritos, mas algo que é dado por Deus. Quando lemos o justo viverá pela fé, em Romanos 1,17, vemos que Paulo está afirmando algo transformador. A justiça que Deus requer não é uma justiça que brota dos nossos próprios esforços, mas sim a justiça de Cristo que recebemos pela fé. Esse versículo ele é tão impactante e foi ele o meio pelo qual Deus usou para que Lutero percebesse que ao tentar se justificar por méritos próprios, ele apenas encontrava mais falhas, insuficiência, culpa, peso. A paz que ele ansiava não estava em se tornar aceitável diante de Deus a partir daquilo que ele fazia, mas estava única e exclusivamente em confiar na obra de Cristo e não no seu próprio desempenho. Essa confiança também ecoa em Romanos 1,16, no versículo anterior, onde Paulo diz: não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não só os judeus, mas também os gregos. No tempo de Paulo, a mensagem do evangelho era motivo de vergonha para muitos, pois parecia absurda e ofensiva para os padrões culturais de onde o apóstolo Paulo estava inserido. Para os judeus, era um escândalo que o Messias tivesse sido crucificado como um criminoso. Para os gentios, uma loucura acreditar que a salvação pudesse vir pela fé em um homem que foi condenado à morte de cruz. Paulo, no entanto, não se envergonhava, pois sabia que o evangelho não era uma simples ideia humana, mas era o próprio poder de Deus operando para salvar e justificar pecadores como eu e você. E essa mesma confiança precisa estar presente em nós hoje, no ano de 2024, no Rio de Janeiro. Hoje vivemos em uma sociedade que também olha para o evangelho com suspeita, que tenta reduzir o evangelho a uma mensagem política, social e também, por muitos, consideram o evangelho simplesmente como uma mensagem moralista. Mas assim como Paulo, precisamos reconhecer que a nossa aceitação diante de Deus não depende de nós, e sim do poder do evangelho e da justiça de Cristo que nos é imputada. Ao ser justificado, o cristão não apenas é perdoado, mas também declarado justo diante de Deus. Aos olhos de Deus, nós nos tornamos justos, porque a justiça de Cristo é creditada a nós. E o que isso significa na prática? Que ao invés de carregar o peso, de ficar vivendo o tempo todo, tentando agradar a Deus através das boas obras ou de uma obediência absoluta, o cristão descansa na justiça de Cristo. Pela fé, somos unidos a Cristo. A nossa unidade em Cristo é o que nos torna justos. É a nossa unidade em Cristo que a justiça é creditada a nós, que nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus. Esse é o coração do Evangelho, que pela graça de Deus foi descoberto através da reforma. Em Cristo somos vistos como justos por Deus. Não porque somos de fato justos, porque todos nós somos pecadores. Por melhor que você seja, por melhor cidadão, por melhor que seja a sua reputação, o padrão de Deus para a santidade não é você, não é a pessoa mais justa que você conhece, mas é o próprio Cristo, que é o único que andou nessa terra e não cometeu pecado. Então, a única forma de ser visto, de ser justo aos olhos de Deus, a única forma de Deus ver justiça em nós é estando em Cristo,
somente. E como isso se aplica à nossa vida, no nosso cotidiano? Nós podemos nos perguntar como essa verdade se aplica à nossa vida hoje. Como que isso não se torna apenas um conhecimento teórico na minha mente, um conhecimento teológico frio. Assim como Lutero, muitas vezes nós nos vemos em uma busca incessante para agradar a Deus. Talvez tentemos conquistar a aprovação divina por meio de boas obras, perfeccionismo e, principalmente, através da comparação com outras pessoas. Principalmente nos comparando com aqueles que têm dificuldade de ser fiel naquilo que nós temos facilidade. Se você é alguém que administra bem o dinheiro, extremamente honesto, a forma de você afagar o seu ego é se comparar com aquele seu vizinho, colega de trabalho desonesto. Mesmo que você possua outros pecados, você simplesmente ignora. Transforma os seus pecados, as suas lutas, como itens de segunda importância. E você vive numa espécie de balança, entrando num auto-engano, imaginando que você é uma pessoa boa e Deus te ama pelo bem que você faz a partir de algo que você tem uma certa facilidade em obedecer. E a forma de você ficar bem com isso é não olhando para Cristo, mas olhando para aqueles que falham exatamente na área que você geralmente consegue ser fiel. Talvez você tente conquistar a aceitação de Deus sendo um bom profissional, sendo uma referência. Talvez você tente aceitar, se tornar aceito diante de Deus, sendo uma pessoa bem relacionada com os outros. Talvez a sua busca por aceitação é ser aceito por pessoas de um determinado grupo. Talvez você tente ser aceito diante de Deus através do seu serviço na igreja. Reconhecer que devemos fazer sim a obra de Deus, que devemos sim fazer o bem, mas que nada disso nos justifica diante de Deus, e reconhecer que vivemos pela fé e descansamos completamente na obra de Cristo, é a única forma de não convivermos com a culpa e com a condenação. Ao invés de buscar nossa própria justiça, somos chamados a confiar na justiça de Jesus. Viver a vida de uma forma grata, confiante, sabendo que Ele já nos justificou em Cristo Jesus no exato momento em que nós somos aceitos por Ele, que compreendemos o Evangelho. Mesmo que não haja tempo para você praticar boas obras, mesmo que a sua conversão venha minutos, segundos antes da sua partida, independente do tipo, do estilo de vida que você levou nesse mundo. As pessoas podem nos julgar pelo que temos, onde moramos, pela nossa aparência. Isso se dá, infelizmente, muitas vezes até mesmo entre crentes dentro da igreja. Mas lembre-se de que, independente da aprovação ou da reprovação dos homens, em Cristo Jesus, você é aceito pelo Pai. E isso é o que realmente importa. Inclusive, essa é a única forma de sermos aceitos por Deus, que é plenamente santo, que é completamente, perfeitamente santo. Porque por mais perfeito que possamos parecer diante dos homens, por mais aceitos que sejamos pelas pessoas, por mais seguidores que possamos ter nas redes sociais, por mais pessoas que nos admirem, por mais que a gente venha conquistar nesse mundo, somente em Cristo o Pai nos aceita. E isso nivela todos os crentes. Você já parou para pensar nisso? Todos nós somos nivelados pelo pecado, independente do tipo de pecado, todos nós somos pecadores. Quando nós entendemos o padrão de santidade de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que é perfeito,
e entendemos que todos pecaram, até mesmo aquele que pecou uma única vez, até mesmo uma criança que nós julgamos inocente, não se torna aceitável diante de Deus. Não se torna aceitável diante de Deus. Da mesma forma que por mais que você se esforce, por melhor que você seja, você é aceito diante de Deus, não por aquilo que você fez, mas pelo que Cristo fez por você, da mesma forma que aqueles que antes de se encontrarem com Deus, com Cristo, com a graça de Deus, de serem abraçados pela graça de Deus, tiveram uma vida pregressa de pecados terríveis, foram aceitos e a justiça que foi imputada a eles foi a mesma que foi imputada a você. Então nós nos tornamos, de alguma forma, nós somos nivelados. Isso nivela todos os crentes, independente da maturidade espiritual, do tempo de caminhada cristã. E até mesmo da tradição teológica, se esse crê única e exclusivamente, verdadeiramente, na obra de Jesus Cristo. Essa é a fé que nos justifica. E essa fé que nos justifica é uma fé também que nos liberta, e esse é o segundo aspecto que eu gostaria de trabalhar com vocês nesse momento. Porque a fé que nos liberta, ela nos dá uma vida sem o peso da culpa, da condenação. A frase, o justo viverá pela fé, não apenas fala de como nós somos justificados, mas também do tipo de vida que essa fé, ela nos proporciona. A verdadeira fé em Cristo nos liberta da culpa, da condenação. Lutero, ao compreender essa verdade, experimentou uma paz e uma liberdade profunda. Uma paz, uma liberdade que ele nunca tinha experimentado, que ele nunca havia conhecido antes. Ele percebeu que a fé em Jesus Cristo removeu dele o peso da condenação que ele carregava, que o acompanhava. O quanto mais ele se esforçava, mais ele se sentia, ele se percebia condenado. E ele se viu livre no momento que ele entendeu que a fé em Cristo Jesus o tornaria livre, pois a justiça de Cristo era suficiente para ele diante de Deus. Essa liberdade, no entanto, era algo que o apóstolo Paulo sabia que o mundo não compreenderia. Por isso, no versículo 16, ele escreve que ele não se envergonhava do evangelho, porque ele entendia que era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele reconhecia que para muitos o evangelho parecia escandaloso ou até mesmo vergonhoso. Afinal, anunciar a salvação através de um Salvador crucificado era algo absurdo, tanto para judeus quanto para gentios. Mas Paulo sabia que ao crer no Evangelho, ele estava recebendo a única verdade que poderia libertá-lo do peso do pecado e da morte. Hoje, nós também ainda enfrentamos essa tentação de nos envergonharmos do Evangelho. E como o Evangelho, como isso se dá na prática, nós somos tentados a diluir o Evangelho, a esconder o Evangelho para tornar ele mais aceitável, mais palatável aos homens. Tornar o Evangelho mais aceitável aos olhos do mundo. Ao invés de anunciar a mensagem de Cristo e esse crucificado, há uma tendência de adaptar o Evangelho, transformando em uma mensagem meramente social. Um Cristo que veio para trazer justiça social aos homens, embora Cristo tenha falado sobre o cuidado com os pobres, sobre o abuso de poder. Ele tinha falado isso tudo, mas ele não veio simplesmente para isso. Ele não foi um libertador social, nem tampouco um revolucionário político. E muitos tentam reduzir a mensagem do Evangelho a isso. Da mesma forma que para determinado segmento da sociedade, o Evangelho ele deixa de ser ofensível quando ele se torna uma mensagem meramente moralista. A mensagem que nos faz nos tornarmos cidadãos de bem. E não a verdade de que somos pecadores, carentes da graça de Deus, merecedores do inferno. E que se não estivermos em Cristo, por melhor que a gente seja, teremos o mesmo destino eterno do que aqueles que julgamos
o pior tipo de pessoa da sociedade que também não entrega a sua vida a Cristo. Paulo sabia que ao crer no Evangelho ele estava recebendo a única verdade que poderia libertá-lo do peso do pecado e da morte. Hoje, eu e você ainda enfrentamos essa tentação de tentar diluir, de tentar esconder o Evangelho através de uma outra mensagem para que ele se torne mais aceitável aos olhos do mundo. Ao invés de anunciar a mensagem de Cristo crucificado, há uma tendência de tentar adaptar o Evangelho, transformando o Evangelho em uma mensagem dessa forma, seja ela social, política ou moralista. No entanto, assim como Paulo, precisamos ser fiéis a essa verdade que liberta. Em Cristo, não carregamos mais culpa ou condenação. Ele pagou o preço total por nossos pecados e por isso nós somos verdadeiramente livres. Como isso se traduz na prática? Em nosso cotidiano é comum nos sentirmos pressionados de sermos bons o suficiente ou de atender a certos padrões, seja no trabalho, nas relações, no nosso serviço, no nosso trabalho para Deus. E esse peso do merecimento muitas vezes nos coloca em uma espiral de culpa, uma espiral de auto-julgamento, especialmente quando falhamos. Mas quando nós lemos "O justo viverá pela fé", essa verdade nos lembra que a nossa identidade não está nas nossas falhas, mas também não está nos nossos acertos, mas em Cristo. Quando falhamos, podemos nos lembrar que Ele já levou a nossa culpa em nosso lugar e a nossa condenação sobre si. E quando nós somos tentados a nos orgulhar das nossas próprias obras, nós nos lembramos de que, olhando para Cristo, nós não somos nada. Que o nosso orgulho não faz sentido quando nós entendemos que o padrão de homem perfeito é o próprio Cristo. Viver sem culpa e condenação significa que não precisamos nos definir por nossos erros ou por nossos fracassos. Ao invés disso, temos a liberdade de nos levantar e recomeçar. Sabendo a nossa posição diante de Deus, ela está segura em Cristo. Não vivemos mais para evitar a condenação. Vivemos para refletir a gratidão e a alegria dessa nova liberdade. Por isso eu te pergunto, em quais áreas da sua vida você ainda carrega o peso da culpa? Que lembranças ou falhas do passado que você tenha cometido ainda tem poder sobre a sua vida, trazendo para você peso, condenação, culpa. Mas quando nós vivemos pela fé, somos convidados a lançar essa culpa sobre Cristo aos pés da cruz e experimentar uma liberdade verdadeira, onde o passado não define quem somos e onde a graça de Deus nos permite avançar através de uma renovação diária por amor ao Senhor. Por isso, essa mesma fé que justifica e essa mesma fé que liberta é a fé que transforma. Esse é o terceiro e último ponto que eu gostaria de meditar com vocês. A vida do justo reflete a graça que ele recebeu. A fé que transforma, ela se traduz através de uma vida que reflete a graça que o salvou. Quando Paulo escreve "O justo viverá pela fé", ele não está apenas falando sobre uma justificação inicial na vida cristã. Não está falando só daquele ato declaratório de Deus sobre nós quando nós nos convertemos, somos convertidos a Deus, onde somos declarados justos. Paulo não está falando somente sobre esse ato declaratório inicial na nossa caminhada com Cristo. Mas Paulo está aqui indicando que a fé é o ponto de partida de uma vida transformada e continuamente moldada pela graça de Deus. A verdadeira fé não é uma experiência isolada, diante de um apelo emocionante, com um belo fundo musical, onde você se emocionou, levantou a mão e foi à frente. Eu não estou desprezando se a sua experiência de conversão foi assim. Eu estou falando que a fé não se limita a esse momento.
A verdadeira fé não é uma experiência isolada, mas uma jornada de transformação através de Cristo. Ao confiar em Cristo, recebemos a graça que não apenas nos justifica, mas também nos transforma dia após dia. E essa transformação está profundamente ligada ao que Paulo escreve lá no versículo 17, quando ele diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. A justiça de Deus não é apenas um atributo divino, é um dom que ele nos concede através da obra de Cristo. Essa justiça não vem de nossos próprios esforços, dos nossos próprios méritos, mas ela é revelada no Evangelho como algo que nos é imputado e nos molda à imagem do Cristo que nos salvou. Martinho Lutero, ao entender essa verdade, ele experimentou uma mudança profunda na sua vida. Ele percebeu que a sua vida não poderia continuar a mesma após ele receber tamanha graça. Assim como Lutero, nós somos chamados a viver uma fé que transforma, a refletir a justiça de Deus em nosso caráter, em nossas ações, em nossos relacionamentos. A fé genuína nos leva a abandonar uma vida autocentrada e buscar uma vida que reflete o caráter de Cristo a todo tempo. Isso acontece através da ação do Espírito Santo em nós. Essa transformação nos faz cada vez mais parecidos com Jesus. Não com uma condição para a nossa salvação, não é isso, meu querido irmão, minha querida irmã, mas como uma resposta à graça que nós já recebemos. Essa é a verdadeira transformação. Não é um esforço para ser aceitável, mas uma resposta ao fato de que Deus já nos aceitou em Cristo Jesus. Uma fé que transforma deve ser evidente em nosso caráter, em nossos relacionamentos, na forma como nós tratamos o outro, na forma como nós enxergamos o mundo, na forma como nós lidamos com os nossos próprios corpos, na forma como nós lidamos com o dinheiro, com as posses, a forma como nós lidamos com o trabalho. Afeta as nossas prioridades de tempo, de recurso. Mas por vezes nós queremos ser mais parecidos com Jesus, mas hesitamos em fazer mudanças práticas nessa direção. Como é difícil. No entanto, a fé nos convida a responder de maneira intencional e concreta a essa realidade. Isso pode significar perdoar aqueles que te magoaram. Talvez essa mágoa não foi uma mágoa qualquer, mas uma mágoa profunda. Aquele que te ofendeu, aquele que te causou mal, mesmo quando é difícil. Às vezes isso se traduz ao servir o próximo com amor sacrificial, assim como Cristo foi o servo sofredor. E servir não esperando receber algo em troca, mas servir porque Deus, Ele nos serviu enviando o seu Filho, sem que nós não tivéssemos nada a apresentar para Ele, a não ser os nossos pecados. Quando vivemos pela fé, cada aspecto da nossa vida é uma oportunidade para mostrar a transformação que Deus opera em nós. Por isso eu te pergunto, quais áreas da sua vida não tem refletido a graça que você recebeu? É na forma como você lida com a sua família, na forma como você se relaciona com o sexo oposto, na forma como você lida com o dinheiro. Talvez a sua generosidade, talvez você tenha dificuldade de deixar de ser uma pessoa egoísta, avarenta. Talvez o seu problema seja a idolatria pelo conforto, pelo lazer.
em abrir mão de fazer aquilo que realmente importa para satisfazer os seus próprios desejos. Talvez seu problema seja a preguiça. Talvez seu problema seja o rancor, a mágoa e a falta de perdão. Mas na medida que nós permitimos que Deus transforme essas áreas, nós nos tornamos testemunhas vivas do Evangelho. Nos transformamos em pessoas que servem a Deus, que buscam a Deus em oração, que buscam a Deus na sua palavra, mostrando e demonstrando ao mundo a diferença que a graça de Deus faz em nós. Assim, viver pela fé se torna não simplesmente uma crença, mas uma prática diária que aponta para o poder redentor e transformador de Cristo Jesus em nós. Ao refletirmos sobre a frase, o justo viverá pela fé, vemos que essa verdade está no coração de toda a narrativa da Bíblia. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele cita o texto do profeta Abacuque, quando ele diz, o justo viverá pela fé. Porque essa realidade faz parte da metanarrativa do Evangelho. Desde o início, a Bíblia conta a história de um Deus que se relaciona com o ser humano, não com base no que o ser humano pode fazer, mas com base em sua graça e fidelidade. No Éden, a relação entre Deus e o homem era de total confiança e dependência. O homem, o primeiro casal criado por Deus, vivia em um jardim que eles não plantaram. Comiam de uma comida que eles não plantaram, um jardim que eles não cultivaram. Foi fruto da graça e do amor de Deus. E eles viviam nessa relação de total confiança e dependência. Mas ao cair em pecado, Adão e Eva se tornaram pecadores, se afastaram de Deus, buscando a justiça própria e uma independência que os levou à morte e à separação. Contudo, desde aquele momento, Deus inicia o seu plano redentor, prometendo restaurar essa comunhão entre o homem caído e ele mesmo. Deus não abandona o seu povo. Deus não deixa o seu povo destinado à sua própria sorte. Pelo contrário, ele nos convida a viver pela fé e confiança em suas promessas. Podemos ver isso em Abraão, a quem Deus prometeu uma descendência que seria uma bênção para todas as nações. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, Gênesis 15:6. Assim, desde o início, a justiça é pela fé. O caminho sempre foi esse. Por isso, quando Paulo afirma em Romanos 1,17, que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, essa justiça é uma dádiva que Deus nos dá, concedida através da fé em Cristo Jesus. Isso não se trata de uma justiça que alcançamos pelos nossos próprios esforços, mas uma justiça que Deus revela e concede a todos aqueles que creem. Essa justiça que Lutero tanto buscou e finalmente encontrou na graça de Deus, ao compreender que a sua salvação não estava em suas obras, mas na obra completa de Cristo, pela fé, que somos reconciliados com Deus e capacitados a viver uma vida que reflete essa nova realidade, ela também está disponível para mim e para você. No decorrer das Escrituras, vemos que essa fé não apenas é uma crença passiva, mas é uma fé ativa que nos transforma e nos chama a viver segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus. E, finalmente, em Cristo, Filho de Deus, nós entendemos que vem o Salvador do mundo, que cumpre a lei perfeita que nós nunca poderíamos cumprir. Jesus, que era justo, morreu pelos injustos, para que nós, pela fé, pudéssemos ser declarados justos. Essa é a culminação da metanarrativa do Evangelho. Cristo é a justiça que nos foi dada e pela fé em sua obra somos reconciliados com Deus. Hoje a frase, o justo viverá pela fé, deve ecoar no coração, na vida de cada cristão.
Essa frase deve nos convidar a confiar em Deus, em sua obra completa. Somos chamados a viver, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. Chamados a viver confiando não no nosso próprio mérito, mas confiando na graça que o Senhor nos oferece. Nossa vida de fé, portanto, não é apenas uma jornada pessoal, individual, mas uma participação na grande história de redenção que Deus está realizando no mundo. Assim como Abraão, Lutero, os apóstolos, nós também somos chamados a viver pela fé, testemunhando ao mundo o poder do Evangelho operado em nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa noite, o nosso desafio é que eu e você possamos sair daqui com essa certeza, que nós vivemos pela fé. Isso significa que vivemos, caminhamos, confiamos, não naquilo que nós realizamos, mas no que Cristo fez por nós. Em um mundo em que nós somos tentados o tempo todo a nos envergonhar do Evangelho, a nos desviarmos da sua essência, somos desafiados a manter o foco na justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. Somos parte de uma história que Deus está escrevendo para a sua própria glória. Uma história que Deus está escrevendo para a redenção do mundo, para todo aquele que crê, para os seus filhos eleitos que ainda não foram alcançados. Ao viver pela fé, cada um de nós participa dessa grande história. E quando participamos dela, nós demonstramos ao mundo que existe uma justiça maior, uma paz real, uma verdadeira liberdade. E essa liberdade, ela só é possível em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, que a nossa vida seja um reflexo da graça que nós recebemos. Que a nossa vida seja um testemunho da fé que nos salvou, que nos transforma e que nos chama para a missão. Que ao nos lembrarmos desse texto, ao meditarmos nesse texto que dividiu a história da igreja que se andava perdida, eu e você possamos ser encorajados a confiar única e exclusivamente na obra de Cristo, entendendo que o justo vive pela fé. Uma fé que nos justifica, uma fé que nos liberta e uma fé que nos transforma. E nós somos transformados, não para arrancarmos aplausos do mundo, porque como o próprio apóstolo Paulo escreveu, confiar no Evangelho requer coragem. Porque, por vezes, nós somos tentados a nos envergonharmos do Evangelho. Mas quando, com coragem, testemunhamos o Evangelho operado em nós, nós testemunhamos para o mundo perdido que há um Salvador. E participamos dessa grande história que Deus está realizando no mundo. Essa grande história que Deus está realizando, que eu e você fomos alvo. E Ele deseja, mesmo a gente sendo imperfeito, mesmo a gente sendo pecador, Ele deseja nos usar como parte dessa obra maravilhosa que Ele ainda está fazendo. E há muita gente para ser alcançada. E nós somos o seu povo, nós somos os escolhidos para fazer com que a obra de Deus seja realizada ao mundo. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor Deus. Assim como nós lemos que o justo viverá pela fé, nos ensine a cada dia a viver pela fé. Que não venhamos confiar, Senhor Deus, na nossa própria justiça. Se há pessoas aqui que até esse momento têm se sentido esmagada, sobrecarregada, culpada, Senhor Deus, porque tem por diversas formas tentado te agradar, tem tentado se tornar aceitável ao Senhor, que nessa noite, ao encontrar com a palavra de Deus, ao encontrar com a mensagem do teu Evangelho, que eles possam compreender que nós vivemos pela fé, confiando não no que nós fazemos, mas no que Cristo fez por nós. Mas que essa mesma certeza nos impulsione a responder e viver de acordo com a graça que nos foi dada. Que não venhamos, Senhor Deus, envergonhar o Evangelho, mas que possamos não nos envergonhar do Evangelho e testemunhar a tua obra em nós. Que
Que o nosso maior desejo, Senhor Deus, nesse mundo seja glorificar o Senhor através das nossas vidas. Não permita, Senhor Deus, que eu e os meus irmãos aqui, que um dia nos encontramos com essa graça, venhamos nos esquecer dessa realidade. Se há pessoas aqui, Senhor Deus, que estavam sobrecarregadas, que não conheciam o Evangelho, que o Senhor possa abrir essas mentes, esses corações, e que eles possam ser transformados pelo poder da Tua palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.